Fala, pessoas queridas, então vamos aí à correção do nosso segundo estudo dirigido, do segundo bimestre para a segunda avaliação de Química e Farmacologia de Produtos Naturais. Para quem não me conhece aí, que for assistir pelo YouTube, meu nome é Alberto, sou professor doutor e essa é uma aula que eu dou aí para os meus alunos, uma revisão antes da avaliação. A gente fala de vários assuntos que são legais aí para se assistir. Então, segue o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir, dá o like e bora pro vídeo aí que vai começar. Então vamos aí à nossa primeira questão do estudo dirigido, né? Uma questão perguntando sobre os flavonoides e os terpenos, compostos que a gente estudou aí durante o semestre, falando que eles são considerados metabólitos secundários, isso a gente já sabe, né? E possuem uma mesma molécula de origem. A pergunta é essa, né? Se os flavonoides e os terpenos possuem uma mesma molécula de origem. E a resposta aí já seria o quê? Não possuem uma mesma molécula de origem, né? Justifique sua resposta dando o nome das moléculas das quais essas substâncias se originam. Gente, os terpenos, tem aula aí no YouTube. Os terpenos, eu vou deixar até o link aí em cima, passando aí. Ele vem lá do ácido mevalônico, né? Que é formado por 3 moléculas de acetilcoenzima A. A gente viu como é que ocorre essa síntese aí dos terpenos. Depois ele perde aqui um carboninho, né? Forma aí o DMAPP e o IPP lá, né? Já os flavonoides, eles se derivam e eles são produzidos a partir do ácido shiquímico, né? Que é um ácido que tem um nome aí de origem japonesa. E também temos a reação dessas duas substâncias lá no nosso... nas aulas aí, nas nossas aulas, né? No YouTube também, se você procurar, vou colocar também mais um tagzinho aí. É só clicar que você vai ler, vai ver a aula da origem dos flavonoides. Então eles não têm a mesma origem, um vem do ácido mevalônico e o outro vem do ácido shiquímico. Eles têm caminhos, rotas diferentes aí, tudo bem? Questão fácil de ser respondida. Questão 2 aí, já é uma questão mais de você falar sobre o assunto, né? Explique por que as plantas possuem tantas enzimas e processos para a criação de novas substâncias, chamadas metabólitos secundários, e comente sobre essa capacidade de criação desses metabólitos das plantas com relação à capacidade do reino animal. Gente, isso daqui eu peguei de um livro, eu esqueci até de colocar a capa do livro aqui, mas é um livro sobre produtos naturais. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar a capa para vocês, só para vocês terem uma referenciazinha aí, ó. O livro é esse daqui, ele é muito bom, mas ele é muito específico, não sei se vocês vão usar muito assim, tá? Deixa eu achar. Produtos naturais. É esse aqui, ó. Deixa eu botar a capa dele aí para vocês verem. Este, Medicinal Natural Products, tá? Da Wiley, ele é muito bom esse livro, tudo bem? Ele tem umas passagens muito interessantes sobre produtos naturais, tem essas rotas que a gente falou. Então, se você é uma pessoa que está interessada aí em estudar sobre produtos naturais, você encontra às vezes esse livro pela internet aí, tudo bem? Recomendo sempre comprar os livros, que é legal se você gosta do assunto, mas ele está falando aí, ó, pontos importantes com relação a isso aí, né? Então, qual que é o que da questão? Que nós, seres humanos, não criamos tantos metabólitos secundários quanto a planta, né? Eu acho que a gente nem cria metabólitos secundários, na verdade, né? Comente sobre a capacidade de criação desses metabólitos da planta, né? Quando a gente fala aqui, ó, principalmente essa frase que eu grifei em vermelho aqui, ó, em contraste com os caminhos primários, né? As rotas primárias do metabolismo, que são sintetizar, degradar e geralmente interconverter compostos encontrados em todos os organismos. Então aqui é legal que ele já coloca uma questão do metabolismo primário. Ele sintetiza o metabolismo primário, ele sintetiza, degrada e geralmente interconverte compostos comumente encontrados em todos os organismos, né? Que é o que? São as proteínas, os ácidos graxos, né?
os ácidos graxos, tem os carboidratos, tinha me dado branco aqui, são produtos do metabólito primário, né? Agora aqui, ó, né? Vamos lá, também existe uma área de metabolismo concentrado em compostos que tem uma limitação muito maior na natureza, né? São muito mais, tem uma distribuição mais limitada na natureza, aí, ó, uma distribuição mais limitada na natureza. Esses compostos chamados metabólitos secundários são encontrados apenas em organismos específicos, né? Que são expressados individualmente em cada espécie. Então, os metabólitos secundários, eles são mais específicos. E por que que as plantas têm que fazer isso, né? Então, o que acontece? Nós, seres que andam aí, né, o reino animal, ele tem a capacidade de se locomover e comer outras plantas, né? Eu falar comer é uma palavra muito vaga, consumir plantas, né? Que tem consumir plantas, consegue colocar essas substâncias na sua dieta pela sua alimentação, o que as plantas não conseguem fazer, né? As plantas, elas não conseguem se alimentar de nada, a não ser fazer fotossíntese e absorver ali os nutrientes do solo, mas então ela tem que ter um mecanismo muito maior de síntese de novas moléculas, até porque para a própria defesa dela aí, ela tem que ter então esse metabolismo secundário para conseguir ela mesma sintetizar moléculas que ela não consegue com dieta, porque a planta não faz dieta, tudo bem? Então o principal ponto é esse daí. Por que as plantas possuem tantas enzimas e processos de criação de novas substâncias? Porque todas as substâncias que estão presentes na planta, ela que teve que criar aquela substância lá, tudo bem? Não vem de uma dieta igual a gente tem. Então a nossa dieta normalmente, nossa rota sintética aí normalmente são rotas feitas para um metabolismo primário, que é o que igual a gente falou aí, né? Sintetizar carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos encontrados essencialmente em todos os organismos, né? Apesar de uma pequena variação aí. Esse processo demonstra a unidade fundamental de toda a vida e são descritas como metabolismo primário, né? Então é isso, essa diferença aí é justamente por causa disso, porque as plantas, elas não conseguem ter uma dieta, elas têm que produzir todas as substâncias que estão nela e por isso elas têm muito mais enzimas e conseguem produzir esses metabólitos secundários. Lembrando que os metabólitos secundários, eles têm aí, ó, uma distribuição muito mais limitada. Agora, os metabólitos primários são encontrados em todas as espécies que existem no planeta, plantas e animais. Estão lá com carboidratos, proteínas e ácidos graxos, né? E ácidos nucleicos também. Tudo bem? Fácil também essa questão, né? Com relação à questão 3 aí, ó, com relação aos compostos nitrogenados e suas funções, julgue. Compostos nitrogenados, normalmente a gente já pensa em alcaloides, né? Os alcaloides são compostos nitrogenados alcalinos, verdadeiro, né? Por isso que eles têm esse nome alcaloides, desde a antiguidade. Funcionam como moléculas de defesa contra a herbivoria devido à sua toxicidade, verdadeiro, né? Os alcaloides são tóxicos aí, as pessoas às vezes usam até para atingir o sistema nervoso central. Muitas drogas vêm dos alcaloides, justamente por ela ter essa capacidade de afetar esse nosso sistema nervoso aí, tá? Os taninos e as ligninas são exemplos de alcaloides produzidos em plantas, que auxiliam na defesa contra o ataque de herbívoro. Falso, tá? A gente vai ver em outra questão aí, que ligninas, elas são até responsáveis pelas estruturas das plantas, não tem a ver a questão de defesa contra ataque de herbívoros aí. Então não são questão de alcaloides, já é uma questão falsa aí. Terceiro, apesar da característica de toxicidade dos alcaloides, muitos são importantes para o ser humano devido ao seu potencial para a composição de medicamentos. Verdadeiro que essa daqui, né? Muitos medicamentos são compostos por alcaloides. A gente tem também uma aula, vou colocar o linkzinho aí na descrição, falando de medicamentos que estão presentes no nosso dia a dia. Muitos provêm dos alcaloides. Aquele a gente deu o exemplo do curare, né? A morfina também é um alcaloide. Então a gente tem muito exemplo de alcaloides aí que são usados como medicamentos. Tudo bem? Fácil, questão fácil. Estudo dirigido de boa aí pra gente. Questão 4. Pesquise sobre os seguintes compostos nitrogenados. Então aí tem glicosinolatos, ligninas e taninos. Esses dois aqui, ó, falamos ali na questão passada. Vamos dar uma reforçada aqui justamente para confirmar a falsidade daquela afirmação ali passada, tá? Com base na pesquisa, responda qual a função desses compostos e em quais plantas eles podem ser encontrados. Então, os glicosinolatos, olha aí os glicosinolatos, também são chamados de tioglicosídeos,
Chama de glicosídeos justamente porque eles têm essa molécula aqui, ó, gente. Quando você vê essa molécula que tem essa estrutura aqui de cadeirinha com um anel de 6 membros sendo um oxigênio, já pode saber que isso daqui é um açúcarzão, né? Esse açúcar, por isso que tem esse glico aqui no meio, né? De glicose, né? Glicosídeos, tioglicosídeos, porque ele tem essa ligação com o enxofre. Sempre que tem ligação com o enxofre, a gente chama aí, a gente coloca essa nomenclatura de tio, tá? Tióis, procura aí depois qualquer coisa, dá uma procurada em tióis, que vocês vão ver. São encontrados em inúmeras plantas de cultivo, responsável pelo sabor picante nos condimentos, tem ampla utilização pelo homem. E aí, ó, plantas que se encontra ele, repolho, couve-flor, brócolis, nabo, couve de Bruxelas. Então, eles estão nessas classes aí de plantas aí. Tem um artigo, eu coloquei aqui, ó, nesse finalzinho aqui, tem uma tese lá da UFRJ, que é bem completa sobre esses chamados tioglicosídeos. Qualquer coisa, copia esse, não está no link, ou qualquer coisa eu posso colocar no link também aí da descrição do vídeo, para dar uma olhada falando sobre os tioglicosídeos, mas eles são responsáveis por esse sabor picante dos condimentos aí, tá? E estão nessas plantas como repolho, couve-flor, brócolis, nabo e couve de Bruxelas. Ligninas, igual a gente falou, ligninas, olha a estrutura da lignina, gente. É uma molécula que ela é infinita, quase não, ela é um polímero, né? Ela pode se estender infinitamente. É uma macromolécula tridimensional amorfa. Agora aqui eu falei uma coisa que eu não sei se é certo, tá? Eu acho que é errado, porque eu falei polímero. Quando você fala polímeros, elas têm estruturas repetidas chamadas de monômeros. Como aqui a gente está falando amorfa, então eu acho que não pode ser chamado de polímero. Qualquer coisa deixa uma descrição aí no vídeo falando se pode ou se não pode. Justamente porque tem essa irregularidade. Eu não sei se dá para ser chamado de polímeros, tudo bem? Encontrados em plantas terrestres, associada à celulose na parede celular, cuja função é conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais. Então ela é que é responsável por fazer a questão da rigidez, né? Ela que deixa a planta, ela permitiu, a lignina permitiu a planta crescer em outros lugares, longe de água, por exemplo, justamente por essa impermeabilidade. Se ela não pode perder água, ela consegue reter muito mais água, resistência e tudo mais, tá? Apresenta entre 18% e 35% da massa seca da parede celular dos vegetais, então ela está ali junto com a celulose, a lignina, tudo bem? Ela é formada aí por essas três moléculas, pela junção dessas 3 moléculas. E aí mais um motivo de eu não saber, eu acho que não pode ser mesmo um polímero, porque seria como se fosse um polímero formado por 3 diferentes monômeros, e a gente consegue ver que ela é uma estrutura toda interligadinha aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Toda ligada entre essas estruturas, elas vão se ligando, né? Essas 3 molequinhas, elas vão se ligando, formando aquela estrutura gigantesca, mas ela é amorfa, ela não tem um padrão de montagem, ela é irregular, tudo bem? Ué, esqueci os taninos. Depois eu coloco um vídeo sobre os taninos, falando sobre os taninos. Eu acho que eu pulei e fiz um slide aqui das ligninas e pulei os taninos. Deixa, depois a gente explica os taninos aí pra vocês, tudo bem? Dos métodos, pulando para a próxima questão aí, dos métodos citados abaixo, circule quais são os mais comuns para a extração dos óleos essenciais. No final, justifique o porquê dos que não foram circulados. Também vimos nas aulas de terpenos, tem os métodos de extração que a gente viu aí, né? Todos esses métodos aí. E aqui está falando quais são os mais comuns. Então aí, está falando da eufleragem, permite recuperar aromas naturais de vários tipos e não somente do óleo essencial, de um modo bastante eficiente. O modo ideal para extração é o modo ideal para extração industrial de óleos essenciais. Olha essa afirmativa aqui. Deixa eu até botar aqui no... né? Para a extração industrial. Claro que não, gente. Já está falsa até essa afirmação aqui, né? Não tem nada a ver. Nenhum traço de solvente permanece no produto obtido, tornando mais puro. Sim, a eufleragem é aquele que bota a pétalazinha numa gordura e deixa os compostos da pétala, os compostos que são apolares da pétala, migrar para a gordura. Depois você extrai, né, esses compostos da gordura que ficou lá com álcool, evapora o álcool e você tem esses compostos separados. Então você não tem muito solvente, nenhum traço de solvente é encontrado.
mas já tem essa afirmativa falsa, é o método ideal para extração industrial, não é, porque imagina, tem que ficar trocando as pétalas na gordura ali, isso daí é uma coisa que custa caro e muito demorada, a indústria não vai gostar nada disso daí. O arracha vapor de água, no qual os constituintes do material vegetal possuem pressão de vapor mais elevada que a água, sim, né? Sendo por isso arrastados pelo vapor da água, sim, também é verdade. Em pequena escala, emprega seu aparelho Clevenger. O óleo essencial obtido após separar da água deve ser seco com sulfato de sódio anidro. Verdadeiro. Isso aqui está tudo verdadeiro, né? Já dá para circular isso daí. Vamos circular essa daqui que é para circular as das mais comuns. A racha a vapor é bem utilizada mesmo, só toma cuidado para não confundir a racha a vapor com hidrodestilação, mas a vantagem dela é essa, né? Porque você consegue fazer substâncias que têm um alto ponto de fusão, né? Substâncias que têm um alto ponto de fusão serem arrastadas, elas são arrastadas por quem? Olha como é que eu estou desenhando vapor aí, né? O vapor de água vai arrastar essas molequinhas que têm um alto ponto de fusão, e aí você consegue extrair esses óleos aí com ponto, por exemplo, às vezes 98 graus Celsius, aí você consegue extrair um composto que teria aí 130, 150 graus Celsius, tá? Então você consegue fazer essa extração, é tudo certo. Sulfato de sódio anidro é um secante, ele consegue absorver muito bem a água, e quando você coloca ele ali no solvente, né, no óleo essencial que é oleoso, ele vai absorver toda a água que está presente ali, né, nesse óleo essencial e deixar só o óleo sem nenhuma água. Extração com solventes orgânicos, em que os óleos essenciais são extraídos preferencialmente com solventes apolares e que, entretanto, extraem outros compostos lipofílicos. Por isso, os produtos assim obtidos raramente possuem valor comercial. Gente, raramente possuem valor comercial por extrair outros compostos lipofílicos. Uma das vantagens de você ter óleos essenciais aí, diferente de você comprar um... Como é que é o nome daqueles arominha que é só... Você tem o óleo essencial e você tem a essência da coisa, essência, né? A essência de baunilha, a essência de eucalipto. A diferença é justamente esses outros compostos lipofílicos aqui, e são eles que deixam o óleo essencial com valor maior, né? Se você comprar um óleo essencial de menta, é muito mais caro do que uma essência de menta, porque o óleo essencial ele vem com outras substâncias que saíram junto ali quando houve a extração desse óleo essencial, sendo ele às vezes por arracha vapor ou sendo por solvente. Então essa questão aí também está errada, a questão 3, não grifa ela aí nesse caso, tá? 4. Prensagem, que é empregado para extração de óleos essenciais de frutos cítricos. Os pericarpos, né? Pericarpo é meio que a casquinha ali, aquela partezinha branquinha. São prensados e a camada que contém o óleo essencial é então separada. Posteriormente, o óleo é separado da emulsão formada com água através de decantação, centrifugação ou destilação fracionada. Verdadeiro, vamos grifar isso aqui também, tá correto, né? Então, quando a gente pega esses óleos aí, principalmente óleo de laranja, né, de limão e tudo mais, eles são feitos realmente por prensagem, tá? Prensa ele lá, sai o óleo, depois separa esse óleo da água. Claro, a casca da laranja tem lá uma grande quantidade de água, então tem que se separar essa parte aí. E por último, a extração por CO2 supercrítico, que é empregado para extrair óleo essencial de pétalas de flores. As pétalas são depositadas à temperatura ambiente sobre uma camada de gordura durante o período, em seguida são esgotadas. Pétalas esgotadas são substituídas até a saturação total, quando a gordura é tratada com CO2. Nada a ver, né? Esse daqui ele misturou aí a eufleragem, que é essa questão de colocar na camada de gordura, com essa questão da extração por CO2. Extração do CO2 supercrítica é quando você coloca uma pressão mais alta, que você consegue o CO2 fazer ele se tornar um líquido ali a temperatura ambiente, e aí você consegue extrair a substância com esse CO2, dito CO2 supercrítico aí, tá? Então essa questão também está totalmente errada. Na questão 5 a gente ficaria com o item 2 e o item 4 aí, para você marcar. Lembrando, gente, que quando forem fazer a prova aí para os alunos meus que estão assistindo a aula, leiam as questões, não decora assim, ó, 2 e 4. Chega lá na questão, parece a questão, aí marca 2 e 4. Não é isso, tá? Leiam com atenção. Aqui a gente dá algumas dicas, fica aí alguns pontos
parecidos, mas as frases são diferentes. O intuito aí é você pensar em quais assuntos que vão cair na prova e estudar baseado nisso daí. Questão 6. O livro Farmacognosia do Produto Natural ao Medicamento, um livro super famoso até esse daí, né, de Simões há vários anos, que podem ser utilizados para extração. Segundo o livro, há vários métodos que podem ser utilizados para extração de óleos essenciais. Existe um método, por exemplo, que era muito comum e atualmente é mais utilizado em algumas indústrias de perfume, no caso de plantas com baixo teor de óleo essencial e alto valor econômico, tá? Só para a indústria de perfume, nesse caso aí. Nesse caso, as flores são colocadas sobre uma camada de gordura por um determinado tempo até a saturação total tratada com álcool. Posteriormente, para a obtenção do óleo volátil, o álcool é destilado com o uso de baixa temperatura. Qual método se trata? Se trata aí da eufleragem. Acabamos de falar, falou dela aqui, ó. É o método ideal para extração industrial? Não é o ideal para extração industrial, como a gente falou. No caso aqui, é utilizado industrialmente somente aqui, ó, né? Em algumas indústrias de perfume, no caso de plantas com baixo teor de óleo e alto valor econômico, tá? Então é específico aí. Mas está se tratando da eufleragem, então, essa questão. Fácil de responder também. As questões são bem fáceis, bem tranquilas. Só usar um pouquinho a cabeça, que rapidinho chega lá. Baseando-se na imagem do lado, que tipo de extração é mostrada? Qual é o solvente utilizado no extrator? Gente, esse extrator aí é um extrator chamado extrator de Clevenger. Clevenger, tá? Ele é um extrator que ele é uma vidraria muito bem pensada. O que acontece? Vou colocar aqui, ó, de azulzinho para a gente ver o vapor de água. Aqui nesse pedaço aqui, ó, você tem a solução. Deixa eu aumentar, até para ficar mais bonitinho de explicar para vocês. Vou colocar aqui, ó, pou. Ó, pronto, agora sim. Vou explicar bonitinho como que funciona. Apagar o nomezinho aqui. Aqui nessa parte aqui, ó, a gente tem a água com o seu composto, com a sua folha lá, do que você quiser, né? Ou com... Tô falando folha, mas pode ser cravo, pode ser canela, o que você quiser. E aí essa água vai entrar em ebulição. Esse método de extração aqui é o método que vai fazer... Ó, eu escrevendo errado já. Racha vapor, não confunda. Esse daqui, ó, como está tudo misturado... Deixa eu apagar de novo com a borrachinha aqui. Como está tudo misturado aqui, a água junto com as folhagens, né, com a parte aí, vai ser hidrodestilação. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Vai subir o vaporzinho de água aqui, vou fazer o vapor representando por essas bolinhas aqui. Ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Vai encontrar quem aqui? O condensador. Isso daqui é vapor. Tá? Quando ele encontra o vapor, ele vai se tornar o que de novo no condensador? Quando ele encontra o condensador, quer dizer, ele vai se tornar líquido e vai pingar aqui. Tá vendo que aqui já está até a marquinha? Vamos fingir que esse daqui já está funcionando mais tempo. Aqui vai se acumular quem? Água, líquido aqui, ó. O líquido, tá? A água que você está usando. Todo esse caninho vai ficar cheio de água. Todo esse caninho vai ficar cheio de água. E aqui também vai ficar cheio de água. Essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui também vai ficar cheia de água. E essa água, de acordo com o que vai pingando lá em cima, de acordo com o que vai gotejando aqui, ó, vai enchendo aqui e vai voltando para cá um pouco de água. Então aqui você tem uma água líquida aqui, no estado líquido, que está descendo e voltando a pingar lá embaixo. E tem o vapor que está subindo para condensar de novo. Junto com o vapor é levado quem? São levados os óleos essenciais do material vegetal que você está fazendo essa destilação. Vou representar ele de outra cor, vou colocar ele de vermelhinho aqui para ficar bem bom da gente ver, ó. Junto com ele vai então esse material. E ele vai fazer o quê? Vai condensar junto com a água aqui, ó, mas só que lembra, gente, que ele é um óleo essencial. Ele é um óleo essencial, né?
Se ele é um óleo essencial, ele não se mistura com a água, ele é arrastado pelo vapor de água por algumas interações, né? Mas ele não se mistura com a água aqui. E ele vai se acumulando aqui, ó, de acordo com o que você vai extraindo com o tempo, ele vai se acumulando aqui e vai ficando a água ali, ó. A água vai sendo reciclada e volta aqui, evapora e vai levando o óleo consigo até que acaba o óleo da planta, né? O máximo extraído que o aparelho consegue, tem o máximo de extração. Acabou, você faz o quê? Desliga o aparelho, coloca aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo um beckzinho, vou representar o beck de roxinho. Abre essa torneirinha aqui, você abre ela, o que você vai escorrer primeiro? Vai escorrer primeiro a água. Escorreu primeiro a água que estava aqui. Quando escorrer a água, o que vai acontecer? Quem que vai sobrar aqui? Não vai sobrar essa água aqui. Vai sobrar só quem aqui, ó? Vai sobrar aqui no tubinho, aqui no caninho aqui, ó. Só o seu óleo. Só o seu óleo. Aí você troca o beck, tira esse que estava com água aqui, abre a torneirinha de novo e recolhe. Opa, fiz a de cor errada aqui. E recolhe quem? E recolhe o seu óleo. Esse aparelho é muito esperto, muito inteligente. Você consegue deixar ele, então, ligado muito tempo. Por quê? Porque a perda de vapor aí é mínima, né? A perda de água aí desse sistema é mínima. Então, vai ficando aqui, a água vai sendo reciclada e você consegue uma extração muito maior do seu produto aí. Bem legal de se usar. Quando a gente for no laboratório, eu mostro para vocês lá. Tudo bem? Próxima questão, questão 8. Dentre os corantes naturais, a gente respondeu a questão inteira. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Qual o solvente utilizado no extrator? Qual o solvente utilizado no extrator é a água, né? Qual o tipo de extração que ele mostra? Hidrodestilação. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão aqui. Dentre os corantes naturais, encontram-se os pigmentos que são substâncias naturais das células, tecidos vegetais e animais que conferem cor. Baseados nos corantes, julgue o seguinte. Julgue os itens, né? Nossa, eu li horrível aí. Dentre os corantes, vamos ler de novo. Naturais, encontram-se os pigmentos que são substâncias naturais das células e dos tecidos vegetais e animais que conferem cor. Baseado nos corantes, julgue os itens. As beta-lainas são grupos de pigmentos que contêm beta-cianinas e beta-xantinas, sendo encontradas na beterraba e no amaranto verdadeiro, tá? As beta-lainas são sim esse grupo de pigmentos, como eu dei o estudo dirigido antes para vocês, dava para vocês darem essa pesquisada, mas eles contêm aí sim as beta-cianinas e as beta-xantinas e são encontrados aí nessa galera aí beterraba e no amaranto, então isso é tranquilo de fazer. As antocianinas são os pigmentos absorventes de luz em plantas verdes, algas e bactérias fotossintéticas. Gente, em plantas verdes são antocianinas? Olha que pergunta mais fácil aí, né? Não são as antocianinas que são encontradas nas plantas verdes aí. São quem, principalmente, que faz a fotossíntese? Qual é o pigmento verde que faz a fotossíntese? Olha o branco que me deu. Clorofila, né? São as clorofilas que são responsáveis aí por absorver a cor vermelha. E aí, como ela absorve a cor vermelha, você vê a planta verdinha lá, né? Porque o verde é complementado vermelho, então você vê a plantinha verde. Mas não são as antocianinas, então são aqui nesse caso aí, falando de plantas verdes, por isso está errado, são as clorofilas nesse caso aí, tá? Aí falando aqui já da clorofila, ela aí. A clorofila em decorrência mais comum nos tecidos vegetais é o beta-caroteno, sendo que tanto a forma natural quanto sintética podem ser adicionadas a produtos alimentares. Gente, beta-caroteno não é clorofila nada, beta-caroteno é terpeno, então tá errado também, tá? Falso aí esse item também. Próximo aí, nada a ver isso daí, né? A hemoglobina é o principal pigmento dentre os pigmentos M, sendo responsável pela cor do brócolis e de vegetais com coloração verde azulada. Tava certo até um pedaço, né? Do nada, pei. Falar que brócolis tem cor verde azulada e por causa da hemoglobina, nada a ver, tá?
Próximo, os carotenoides são compostos pertencentes às classes do terpenos, sim, que compreendem um grande número de substâncias orgânicas. Sim, os carotenoides são responsáveis, sim. O beta-caroteno, inclusive, aqui, ó, o beta-caroteno, ele é um derivado dos carotenoides. É um exemplo de carotenoide, beta-caroteno, tá? São moléculas que são grandes, a gente vê normalmente, ela tem um anel aromático de um lado, são grandes, assim, ó. Tem várias ligações aqui, um anel aromático do outro lado lá, tá? Várias ligações duplas. São sempre compostos coloridos justamente por ter essas duplas ligações. E eles absorvem muito bem radiação aí, né? Alguns são até utilizados como o próprio filtro solar natural das plantas. Próxima questão, questão 9. A qual classe pertence as duas moléculas mostradas abaixo, encontradas em diferentes tipos de cogumelo? Falou de cogumelo, olhou a substância, tem nitrogênio aqui no meio. Tem nitrogênio aqui no meio, é o que, gente? São alcaloides. Alcaloides, tá? Então, são tipos de alcaloides que a gente está falando aí. A gente estudou várias vezes alcaloides. São compostos que possuem nitrogênio em sua estrutura e esse nitrogênio garante uma propriedade mais básica a essas substâncias. Por isso, essa propriedade alcalina, antigamente esses compostos eram chamados aí de alcaloides. Questão dada, fácil, não precisa nem ficar gastando muito tempo com ela aí. Essa questão 10 aqui é uma questão muito legal, a gente até falou no vídeo passado, né? Então vamos lá, as aminas e outros compostos nitrogenados são facilmente encontrados na natureza, possuem papéis ativos biologicamente, encontram-se presentes na composição dos aminoácidos, peptídeos, proteínas e alcaloides, sendo essencial em processos bioquímicos. Muitas aminas produzidas por plantas e animais apresentam variadas atividades fisiológicas neurotransmissoras, enquanto outras possuem usos medicinais como descongestionantes, analgésicos, sedativos e estimulantes. As aminas produzidas pela decomposição das proteínas por bactérias são a putrescina e a cadaverina, e possuem odores bastante desagradáveis, putrefação. Quando você cheira carniça, sabe quando você está lá na rua, tem um bicho morto que dá aquele cheiro de carniça? São essas duas molequinhas que você está vendo, super simples. Olha que moléculas simples aí. São elas que dão um cheiro aí de animais mortos, aí, cheiro de carniça, igual a gente está acostumado a falar, né? Agora já essas duas aqui, ó, o escatol e o indol exalam o odor das fezes. Então essas duas do lado aqui já vai cheirar o quê? Já vai cheirar cocô. Então essa daqui, carniça. Essa daqui cheira cocô. Moléculas relativamente simples, né? Vê que depende muito da sensação, né? Às vezes é engraçado até que, viajando só um pouco aqui, a gente vê cachorro cheirando cocô do outro cachorro bem de perto, mas às vezes é por quê? Porque nem sempre essas moléculas aqui vão se encaixar e dar a resposta no cérebro do cachorro daquele cheiro de cocô que a gente sente, né? O cheiro de cocô somos nós que sentimos, que o nosso cérebro interpreta essas moléculas dessa maneira, mas o cachorro ele pode interpretar o cheiro de outra maneira. Quando se encaixa nos receptores dele lá, ele pode interpretar o cheiro de outra maneira. Não pode ser uma coisa agradável, por acaso, para ele. Ao mesmo tempo que alguma coisa que é cheirosa para a gente, para o cachorro pode ser desagradável. Tudo bem? Então é isso aí, vamos lá. Existem pequenos sapos colombianos que são extremamente mortais, produzem um veneno chamado estrionicotoxina. Estrionicotoxina. Uma amina que paralisa os músculos respiratórios das pessoas, que é essa última aqui, que é essa daqui, né? Uma outra amina denominada adrenalina é liberada pelas glândulas suprarrenais em situações de medo ou excitação, que é a adrenalina, que é essa que está aqui. Essa é a adrenalina, será ou noradrenalina? Vamos ver. Tá? Em relação à importante classe de aminas e aos compostos representados, julgue as afirmações abaixo e circule as corretas. Deixa eu ver se é a adrenalina. Eu acho que essa daqui é a noradrenalina, tá? Ainda não é a adrenalina, porque eu acho que a adrenalina ela tem aquela substituição do NH2 aqui, ela vira um NH com CH3. Tudo bem? Ela dá uma aminada ali para virar adrenalina. Em relação a essa importante classe de aminas e aos compostos representados, julgue as afirmações abaixo e circule as corretas, justificando as que não foram circuladas. O escatol e o indol, aí é só olhar ali, ó, o escatol e o indol são os do cheiro do cocô, ó o cocô, do cheiro do indol. Podem ser considerados isômeros constitucionais. Gente, isômeros são moléculas que possuem
a mesma quantidade de átomos, né? Quando você consegue montar duas moléculas de maneira diferente, mas com a mesma quantidade de átomo lá, isso vai ser considerado um isômero. Isômero constitucional, só de você olhar aqui, ó, já vê que tem um CH3 ali, então ela não é um isômero constitucional. Quando se diz isômero constitucional, você vai mudar a estrutura da molécula só o jeito que a molécula está organizada. Vão ter os mesmos grupos funcionais, vai ter as mesmas funções se tiverem lá, mas a constituição, a montagem da molécula é diferente, tudo bem? Então, nesse caso aqui, parecia ser um isômero constitucional, mas ela tem um CH3 a mais, então já não é verdadeiro, porque tem um CH3 a mais a molécula, não é o mesmo número de átomos. Próximo, a putrescina e a cadaverina não fazem ligações de hidrogênio com moléculas de água. Gente, ligação de hidrogênio, que a gente aprende lá no ensino médio, bem básico mesmo, claro, depois complica mais, mas o básico, átomos, moléculas que têm flúor, oxigênio e nitrogênio, fazem ligações de hidrogênio, O que tem essas duas moléculas? Tem nitrogênio lá na sua composição, ou seja, elas vão fazer ligação de hidrogênio e elas vão fazer sim. Então isso aqui também está falso, também não circula. As aminas podem ser consideradas compostos orgânicos com propriedades básicas. Verdadeiro, né? Podem sim ser consideradas compostos orgânicos com propriedades básicas. Exemplo maior que a gente tem aí, os alcaloides. Questão 4. Os aminoácidos constituem as unidades básicas de formação das proteínas. Beleza. Como eles se apresentam em suas estruturas, os grupos carboxila e amino podem sofrer uma reação intramolecular ácido-base, justificando assim a estrutura dipolar, ou seja, formam um isotérion dos aminoácidos. Verdadeiro, gente. Quando a gente tem um aminoácido, só mostrar como que os aminoácidos ficam no nosso organismo aqui, ó. Eles ficam desse jeito aqui, ó. Tá? E o grupo R que vai caracterizar. O grupo R é o que caracteriza o aminoácido lá, o seu aminoácido. Né? Você tem o carbono alfa aqui. Esse NH3 ele é mais e esse CO ele é menos. A sua molécula ter um íon negativo e um íon positivo aí, ó, faz com que ela seja chamada, ela tem esse nome aí de zwitterion, e é assim que esse aminoácido se encontra. O que está falando aí, ó, ele pode fazer uma reação intramolecular ácido-base, não é muito bem intramolecular, mas é como se fosse o quê? Se a gente fosse colocar o normal, deixa eu até apagar aqui essa parte de cima para desenhar um aminoácido, como seria. Ó, ele seria com essa estrutura aqui, ó. Se fosse desenhar o ácido carboxílico, C, dupla O, H, N, H2, porque o nitrogênio faz 3 ligações, e o R. O H e o R de boa. Agora olha o nitrogênio. Tem 2 hidrogênios e aqui tem um hidrogênio. É como se esse hidrogênio ele fosse para lá. Tudo bem? Ele fosse para aquele lado lá. É como se a amina... Vamos fazer a seta até certinho aqui. O que ele está falando aí nessa afirmação, que não é muito bonita de se fazer, mas tudo bem, né? Como se essa amina agisse como uma base e aqui agisse como um ácido. E aí quando ele pega, ele fica NH3... E o oxigênio perde esse próton e fica negativo ali, nesse caso aí, formando então um zwitterion. O que eu estou falando aqui que é intramolecular, porque nós estamos com aminoácidos sempre em meios aquosos que a gente está no nosso organismo. Então, não necessariamente este hidrogênio a mais que está aqui na amina, ele veio desse ácido do próprio aminoácido, tá? Quando diz intramolecular é na própria molécula, não necessariamente ele veio do mesmo lugar. Tudo bem? No entanto que, dependendo do pH, você pode ter um aminoácido com, faltando aqui, ó, faltando o hidrogênio do ácido e a amina com só 2 hidrogênios ali e aqui ficando negativo. Tudo bem? E aí, ó, essa amina não pegou aquele hidrogênio, então nem sempre é intramolecular. Toma cuidado com essa afirmação, mas tá de boa, isso aqui tá correto aí também. Né, circule as corretas, eu circularia essa daqui também, justificando que essas duas estão corretas aí. Então a primeira e a segunda que estão mais erradas lá, fácil de fazer também essa questão. 11. Desenha a molécula de fenol
Descreva quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários essa molécula possui, voltando um pouco aí, só para a gente dar uma revisada em química orgânica. Diga qual é a hibridização dos carbonos dessa molécula, ainda com base no fenol. Existe uma classe de produtos naturais que possuem estrutura em sua composição? Qual é a classe, sua principal propriedade nas plantas? Olha lá. Gente, a gente tem o fenol aqui, vou desenhar. Opa! O fenol, ele é um anel aromático que possui aqui um OH. O fenol mais simples que tem, vou fazer a aromaticidade aqui. O fenol mais simples que tem e que a gente conhece aí, hoje em dia não se usa mais muito, é a chamada criolina. O fenol puro é criolina. Minha avó adorava limpar o quintal dela lá com criolina. Por quê? Porque a criolina, ela mata, querendo ou não, todos os tipos de... Ela é como se fosse um bactericida ali. Para quem tem cachorro e esse tipo de coisa, então a criolina funciona muito bem. Falar agora, quantos carbonos primários, secundários e terciários e quaternários a molécula possui? Se a gente for olhar esses carbonos primários, secundários e terciários, é o número de outros carbonos que eles estão ligados. Então esse carbono aqui, vamos olhar isso daqui, ó. Ele é um carbono que está ligado a dois vizinhos. Então ele é um carbono secundário. Esse daqui, mesma situação, ó. Dois vizinhos. Secundário. 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 Todos os carbonos são secundários. Esse carbono aqui também é o quê? Secundário. Por quê? Porque ele ser primário, secundário e terciário está relacionado ao número de ligações com outros carbonos apenas, tá? Carbonos. Só com outros carbonos. Hibridização dos carbonos dessa molécula. Gente, lembra disso, ó, hibridização sp, sp2, sp3. Ligação simples, ligação dupla, sp, ligação tripla, né? Se a gente colocar aqui, ó, hibridização, tipo de ligação. Então aqui a gente vê o quê? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação, se a gente, vamos olhar isso aqui, ó, dupla. Esse aqui está fazendo uma ligação dupla e uma simples, mas você tem que considerar qual ligação que ele tem. Dupla. Então, todos esses carbonos aqui, eles são carbonos do tipo sp2, sp2. Tem também o link aí de aula de orgânica que eu já dei, não sei se tem até dessa aula, mas justamente eles são sp2, só deixar o link assim, né? Eles são sp2, por quê? Porque eles têm um orbital P puro. E esse orbital P puro, quando você pega aí o anel aromático, vou desenhar ele até assim, ó. Quando você pega o anel aromático e o anel P, o orbital P puro, ele fica perpendicular ao plano do anel. E todos esses orbitais P aí, de todos esses carboninhos, aqui é cada carbono, ó, eles estão interligados. É isso daqui que gera o quê? Que gera a aromaticidade da molécula. Tudo bem? É ele que vai gerar a aromaticidade da molécula, ele ter esse orbital P puro, que vai permitir, e é por isso que às vezes a gente desenha o anel aromático assim, né? A gente faz assim, só faz uma bola aqui, essa bolinha no meio. Tudo bem? Qual é a classe dessa substância e principal propriedade? Primeiro ponto, ele tem uma molécula de oxigênio aí, ele é um bom antioxidante nesse caso, tá? E ele também vai ser principalmente bactericida nas plantas. Os compostos fenólicos, eles são principalmente bactericidas, têm propriedades bactericidas. Dê pesquisada aí qualquer coisa, se tiver problema, mas justamente por isso aí, principal propriedade dos fenóis, compostos fenólicos, eles são bactericidas, dependendo da planta, e também são alguns, né, eles têm aí uma propriedade antioxidante, querendo ou não. Tá bom? Última questão, questão de número 12. Existe uma correlação positiva bem estabelecida entre intensidade de radiação solar e produção de compostos fenólicos, tal como os flavonoides, taninos e antocianinas.
Este fato pode ser explicado pelo seguinte motivo. Então vamos lá. Por que está ligado à radiação solar e à produção de compostos fenólicos aí? Tá? Aí está falando, apesar de cada espécie ter se adaptado ao seu habitat, as plantas frequentemente são capazes de existir em uma considerável faixa de temperatura. Não, né, gente? Algumas plantas são super sensíveis, inclusive se você mudar ela de um ambiente. Agora, na época de Natal, a gente está gravando esse vídeo no final do ano. É uma época que vende aqueles pinheirinhos a rodo, né? E você compra o pinheirinho dura um tempinho e morre. Por quê? Porque o pinheirinho, muitas vezes, ele não é adaptado ao nosso clima tropical. E por isso a gente não consegue manter esse pinheiro vivo muito tempo lá. Mesmo que você enterre e plante ele não se adapta ao clima que é muito quente. Então as plantas têm essa sensibilidade. B. A proteção contra a fotodestruição proporcionada por esses metabólitos, ao absorver e dissipar a energia solar, dificultam a danificação dos tecidos mais internos pela radiação UVB. Olha aí, ó. Então esse daqui, é verdadeiro aqui, ó, pelo seguinte motivo. Os flavonoides, né, taninos e antocianinos aí, eles vão conseguir dissipar essa energia solar justamente porque compostos, gente, pensa sempre isso, dupla ligação, quando a gente vê lá na aula de métodos lá, ó, é essencial o composto de dupla ligação para absorver radiação ultravioleta visível aí, né? Para você ver ele no V-Vis, ele tem que ter duplas ligações, e compostos que têm duplas ligações, eles são muito bons em absorver radiação ultravioleta, né? Procura depois lá, se você tiver mais interesse, os compostos que estão presentes no seu protetor solar, e você vai ver a estrutura desses compostos. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Vários compostos que têm muitas duplas ligações, justamente para ele aguentar a porrada ali da radiação e conseguir amortecer essa radiação, absorver essa radiação, em vez de ir ela ir diretamente para o seu corpo, ela é absorvida por esses compostos aí, tá? C. Somente a capacidade de absorver radiação UVB e não a capacidade de atuar como antioxidantes pode determinar a concentração e composição de metabólitos anti-UVB. Claro que não, né, gente? Eles também são antioxidantes, esses compostos aí, e não é somente essa capacidade de absorver que você pode determinar a composição, não. Se você quiser ver a composição pela propriedade antioxidante desses compostos, você também consegue ver. Então, nessa questão 12 aí, a resposta correta seria a letra B. Lembrando que leiam sempre as questões antes de fazer a prova, prestem atenção nos enunciados, não é decorando que eu marquei se é a letra B, se é a letra A, que você vai acertar lá na prova, porque está diferente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado se vocês assistiram até aqui, façam uma boa prova, quem está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo aí, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau!